Boa noite, pessoal. Sou a acadêmica Lara Patrícia, no curso de Direito da Uniquins, primeiro período no Campus Paraíso. E juntamente com meu colega acadêmico Luiz Júnior, vamos falar sobre o livro Filosofia do Direito, do autor Wayne Morrison, dos mais destacados juristas da Universidade de Londres. Esse livro é um verdadeiro marco nos estudos sobre o tema. Um livro inovador e provocante, completo e iluminador. Vamos falar mais especificamente sobre o capítulo 4. O capítulo 4 divide-se em duas seções. A primeira dedicada a Russell e a segunda a Handel. Russell é abordado mais sinteticamente. Morrison enfatiza seu romantismo ambíguo e a noção de controle social. Já Handel é melhor estudado e o autor é de clareza exemplar ao demonstrar os esforços de Handel no sentido de fundamentar a eticidade do direito, a qual o filósofo reconhecia estar ausente deste último. Ele já começa o capítulo falando sobre a passagem do estado de natureza para o estado civil, que ela produz uma mudança extraordinária no homem, ao substituir em sua conduta o instinto pela justiça e ao conferir aos seus atos a moralidade de que anteriormente careciam. Para entender melhor sobre o contrato social, eu vou falar o que a pessoa perde e o que a pessoa ganha com esse contrato social. O que ela perde é basicamente sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que tente e consiga obter. E o que ele ganha com isso? Ele ganha a liberdade civil e a propriedade de tudo o que tem. Para vocês entenderem melhor isso que eu expliquei, eu vou explicar a distinção entre liberdade natural e a liberdade civil. A liberdade natural ela só é limitada pela força do indivíduo. Já a liberdade civil é limitada pela vontade geral. Russell incorporou as tendências iluministas conflitantes do otimismo e do pessimismo. Algumas preocupações de Russell, como a falta de poder, a alienação e a pureza, fez com que ele ficasse atormentado por emoções, esperanças e temores conflitantes, e consequentemente propunha um primeiro princípio, o de que o pessoal e o social estavam ligados, ou seja, nossa personalidade é função do contexto social e histórico em que nos encontramos. A ideia de junção fundamental entre as condições social e natural é a base de toda a obra de Russell, servindo de plano de fundo para seus escritos sobre direito e política. A Constituição política e jurídica procede de uma desnaturalização criada do homem. Russell sugere que as instituições que, de algum modo, não incorporam nossa liberdade de definir nossos próprios fins, privam-nos de nossa humanidade. O protoliberalismo da época sublinhava que as estruturas jurídicas somente apresentariam instrumentos de interação social e impessoal, ou seja, o domínio do cidadão abstrato que celebra contratos. Russell imaginava que no passado havia mais inversão social e pureza. Russell ele não usa a ideia de contrato social para descrever a transição do estado de natureza para o de sociedade civil. Ao contrário, o contrato social ele fornecia uma resposta para uma pergunta de por que uma pessoa deve obedecer às leis de uma sociedade moderna. Então ele explica que o contrato social é um grande ensaio sobre a legitimação da modernidade, uma tentativa de transformar uma ideia instrumental em um fenômeno expressivo. O contrato social é uma realidade viva presente onde quer que houvesse um governo legítimo. Russell também fala sobre a vontade geral. Para ele, a vontade geral é um conceito específico. A vontade de todos ela só se converte em vontade geral quando estiver em conformidade com os objetivos do bem comum, ou seja, assim, o bem de todos. Russell ele parecia acreditar que a difusão de conhecimentos apropriados a respeito de problemas sociais específicos permitiria que as opiniões dos cidadãos assumissem a forma de uma vontade geral. Agora eu passo a palavra para o meu colega Luiz. Bem, dando continuidade ao conteúdo, vou falar sobre Friedrich Hegel. Friedrich Hegel, que por sua originalidade filosófica inaugurou uma nova forma de pensar a relação entre sociedade e Estado, pode-se considerar que com Hegel tem início o período contemporâneo da história do pensamento filosófico e toda sua influência no pensamento político ocidental.
Hegel é um marco definitivo pela sua ambição intelectual, por seus vastos conhecimentos e por seus esforços permanentes em elaborar uma síntese filosófica. Passa a posterioridade como uma referência fundamental na filosofia política. A lógica hegeliana, ao contrário de ser uma teoria do conhecimento, é em verdade uma ontologia. Isso porque o ser compreendido pela dimensão do pensamento, identidade absoluta, busca a superação do objetivo sujeito, ser pensar. Assim, a categoria lógica assume a perspectiva sistemática de explicitação de ser conhecer o concreto pelo conceito como identidade da diferença. O conceito é o idêntico que se diferencia a si mesmo no processo lógico da dialética como superação. Nessa relação, o sistema identifica-se na premissa de que o ser é o pensamento pensando a si mesmo, como a ideia absoluta. Todos os entes são ideias que existem em razão da representação do espírito absoluto, no qual se identificam pensar e ser conceito e realidade. O absoluto é, por fim, o conceito, e o conceito a própria identidade. A filosofia hegeliana tem como princípios fundamentais os conceitos de liberdade e razão. Para Hegel, é possível que a liberdade e a razão se realizem, mas essa possibilidade só é efetivada a partir da perspectiva do pensamento especulativo. No desenvolvimento de seu pensamento, Hegel reconheceu que a verdadeira liberdade não pode ser imposta, mas efetivada, a partir de uma concepção ontológica fundada na realização da ideia que é espírito. Essa concepção sistemática fundamentada a filosofia da história madura hegeliana, caracterizando a história enquanto manifestação do espírito. Para Hegel, a história mundial tem como necessidade a suprassunção da exterioridade do tempo, a qual se exprime na determinidade fixa dos espíritos dos povos. Em suas lições sobre a filosofia da história mundial, Hegel traça um processo histórico no qual o espírito se desenvolve na realização de sua verdade, da liberdade e da razão, na suprassunção das determinações contingentes dos povos, sendo que cada povo histórico universal serve à realização do espírito do mundo em seu autorreconhecimento racional e livre, sendo o mundo germânico o momento culminante até então desse desenvolvimento histórico no qual o espírito se reconhece em si mesmo, suprassumindo a exterioridade do tempo, realizando a perfectibilidade de Deus numa teodiceia, na qual a história mundial suprassume toda a finitude na autodeterminação espiritual. Conclusão. Os problemas que a filosofia de Hegel impuseram para a compreensão da política trouxeram uma reformulação que acaba combinando elementos que transcendem a mera taxação de ser simplesmente uma teoria resplandada em elementos liberais, agregando uma forma de buscar mediar o aspecto da lei abstrata e jurídica, ou seja, aquilo do qual os cidadãos passam como portadores de direitos do âmbito privado, tocando no reconhecimento do sujeito como agente moral suscetível de realizar a ação dentro de circunstâncias particulares não abrangidas pela lei jurídica e, finalmente, traçando a estrutura das instituições sociais e públicas frente aos componentes da sociedade que culminam no Estado. É neste caminhar de baixo para cima, quer dizer, desde a abstração do direito privado até atingir a superestrutura necessária do Estado, que procuraremos reavaliar um conceito subjacente ao âmbito da instituição, essencialmente
política um conceito-chave que foi herdado de Rousseau e a noção de vontade geral. Para tanto, uma revisão das premissas do contrato social deve fazer jus para uma devida confrontação com a visão de Hegel, que assume outra perspectiva e adota uma leitura diversa da de seu antecessor francês.